Um pouquinho sobre essa paraxá de Nitzavim, que nos acompanha esse Shabat, a semana, fechando com esse Shabat. Nós que estamos aqui, como eu dizia, no último Shabat desse ano, e já no meio dos preparativos, o mês de Elul terminando, voou. Um pouquinho nós estávamos falando sobre o início desse mês, e o mês com toque de shofar, tentando nos despertar para esses dias que se aproximam. E Parashat Nitzavim, que está numa outra dimensão, porque é o final, estamos nos aproximando do final da Torá, é o momento, até Nitzavim é o momento em que Moshe está basicamente começando a despedida dele do povo, e Moisés é muito preocupado, porque quando ele se afastou por 40 dias e 40 noites, deu no que deu. Então imagina para ele sair, abandonar, sair do mapa, a preocupação que ele tem, e ele vai convocar as pessoas. Aqui que a gente começa a ter uma proximidade entre esses dois temas, que é o fato da gente também, a gente está tentando ficar imbuído desse espírito das festas que se aproximam. A tradição tem essa preocupação. As festas normalmente têm isso, Pesach, as grandes festas. Pesach tem vários Shabbatot especiais para a gente ir lembrando que Pesach está se aproximando, mas ali é mais com a intenção da gente ir começando a preparar a casa, e acabando com Hametz, e fazendo um preparativo mais interno da nossa vida pessoal. E aqui, o mês de Elul é uma tentativa da gente ir acelerando, ou intensificando. Já entramos no sábado passado, estávamos abrindo a Selichot, e temos feito Selichot aqui de manhã na sinagoga, vamos estar fazendo Selichot até o dia de Kippur, numa tentativa de despertar a gente. E na temática da Parashá, Moisés tenta explicar uma coisa importante, dizendo às pessoas de que ele não vai fazer falta, que as pessoas não precisam entrar nesse clima que elas entraram naquela história do episódio do Egel HaZahav, do bezerro de ouro, essa sensação de abandono, de que não tem essa liderança, que não tem essa pessoa que vai conduzi-los, e ele está demandando deles uma maturidade. E o que ele diz para eles, que não vão nem saber onde é o lugar onde ele vai ser sepultado. Uma coisa importante para a tradição judaica, ele vai sair e vai deixar as pessoas para que elas mesmas se conduzam com maturidade, e nem o local onde ele vai estar sepultado as pessoas vão saber. Nem ir ao lugar, nem ir rezar, nem pedir para ele ser intermediário, elas vão poder. E quais são as palavras que ele diz para as pessoas? Lo bashamayim, a Torá, esses ensinamentos, essa liderança que eu exerci para vocês, não está nos céus, lemor, para que vocês digam, Mi yaleh lanu, hashamayim ve'ekacheh lanu, ve'ishmienu otah ve'naaseh. Quem é que vai subir agora aos céus, ou à montanha, como você fez, e vai trazer esses ensinamentos, esses direcionamentos para nós, para que a gente possa entender e que a gente possa cumprir. Lo me'ever layam'i, ela não está do outro lado do mar, não é uma coisa que é transcendente, no sentido de algo que é quase impossível a vocês. Lemor mia avor lanu el ever ayam. Quem é que vai ultrapassar o outro lado do oceano? Vai ikacheh lanu veishmienu otah venaaseh.
para que traga essa Torá e que nós entendamos essa Torá e que nós possamos realizá-la. E ele diz, que karov elecha adavar meod. Está muito mais perto, não é nos céus, não é do outro lado do oceano, é muito karov, muito próximo de vocês. Né? Belevavcha está muito mais próxima de vocês do que vocês imaginam. Está na alma de vocês, no coração de vocês. E ele está falando exatamente isso. Ele está dizendo, vocês não precisam desses personagens, vocês não precisam de mim. E, de certa maneira, ele está desenhando um mapa para as pessoas, que é um mapa de que essa função de liderança que ele exerceu ali numa história épica de saída do Egito, de atravessar um mar, de atravessar um deserto, que tudo isso pode parecer muito grandioso, de receber a Torá no Monte Sinai. A Torá está entregue, e vocês têm isso muito mais perto de vocês do que vocês imaginam. E esse é o desafio, acho que maior para todos nós nesses dias. Como é que a gente realmente não chega frio nesses Hagim, nessas festas que são tão importantes para a gente? Esse Rosh Hashanah vai cair numa segunda de noite, que vai terça e quarta-feira, dias de semana. Como que a gente faz para não ficar longe? Porque para chegar num dia de Kippur, sem você marcar isso, e ponham ali, façam um esforço, eu sei que é difícil, alguns não conseguem por alguma razão prática ali, mas é tão importante, porque esses dias, eles são para nós uma forma de a gente se redirecionar pela vida fora, e a gente faz décadas, literalmente, um esforço enorme para criar uma tradição para as pessoas estarem ali, para elas poderem se envolver, para que aquele momento seja um momento onde a nossa tradição possa fornecer o que ela tem de mais maravilhoso, que é essa intimidade com Hashem, com essa proximidade com Deus, que não tem nada a ver com cameot cabalísticas, com conhecimentos profundos. E a tradição está tentando muito dizer isso, que essa possibilidade ela é muito próxima de cada um de nós. Cada um de nós pode abrir esses portais, ou passar por esses portais que estão se abrindo. Literalmente, a tradição está dizendo, tem portais. Portais segunda-feira não vai ser uma segunda-feira qualquer. É um momento onde, pelo coletivo, por uma dimensão de consciência coletiva, a gente evoca alguma coisa que não tem o ano inteiro. Não tem o ano inteiro. E aquele portal vai se abrir e a gente tem que achar uma maneira da gente passar por ele. Não é só essa coisa que a gente fala de ser inscrito no livro da vida, né, de conseguir ali passar no exame e viver no próximo ano. Em jogo está a maneira pela qual a gente consegue se recalibrar espiritualmente. E para cada um de nós, isso tem um momento. Tem pessoas que estão num momento de elevação na sua relação com a espiritualidade. Tem pessoas que estão na descendência. Quantas vezes as pessoas vêm para mim e me dizem, Rabino, o que eu faço? Eu era tão ligado, né? Eu era tão ligado na tradição, e agora não estou sentindo a mesma coisa. Cada um de nós tem um biorritmo espiritual. E não é igual para todo mundo. Tem pessoas que estão nessa ascendência, outros estão num... como todo biorritmo. Né? A gente sabe disso. As mulheres sabem mais que os homens. Né? Mas para todos, seja você em que lugar você esteja aí, nesse biorritmo espiritual, esse é um tempo de portais abertos. Não tem outro. É único. Nessa dimensão é único. Assim como um Shabat é um portal, quem vem aqui sabe disso,
que é uma oportunidade de fechar a semana de uma maneira diferente. Vai acontecer uma coisa na segunda-feira que é única anualmente. E é importante a gente perceber isso. E a tradição, ela conta muitas histórias, que são essas histórias de você acordar para o que vai acontecer e da possibilidade que você tem nos próximos dias de realizar para você. Histórias muito simples, de pessoas que procuram os rabinos, que nem eu falava de que algumas pessoas me trazem isso. Eu já tive tão ligado e agora estou menos. Mas essa é uma história que se repete de geração em geração. A gente tem histórias do Baal Shem Tov, que o Baal Shem Tov conta que uma pessoa chegou para ele e disse: Rabino, eu não consigo entrar, porque quando eu começo a entrar nesse clima de Yamim Noraim, de pensar sobre a vida, de estar ali diante de Deus, para mim é tão difícil, eu fico tão acanhado, tudo meu é tão pequeno, tudo meu, assim, não tem uma nobreza, uma grandeza, pelo menos aparente. E ele pede ajuda. O que eu faço espiritualmente? Porque eu fico, constrangido naquela intimidade com o Criador, que lê os meus pensamentos, que conhece a minha história. Não essa história que eu vendo para vocês, a história que eu conheço das entranhas da minha vida, das dificuldades que eu tenho, das coisas que eu não faço legal, que eu identifico, que eu percebo durante o passar do tempo. E o Baal Shem Tov diz para ele exatamente parte da abertura da nossa paraxá dessa semana. Ele diz: Nitzavim kulchem ayom lifnei Hashem Elohechem. Naquele dia, na segunda-feira, na terça, na quarta e no Yom Kippur, vocês vão estar Nitzavim kulchem. Essa é parte do portal. Você não está sozinho. Você está com um monte de gente. Então, ele está dizendo para ele, você não tem que ficar constrangido, porque aquela atenção ela está acontecendo para você, mas no meio dessa multidão de pessoas. Kulchem. Todos estão ali. E se você tem falhas, outros têm méritos, e outros têm falhas. Então, juntos, aquele portal faz muito mais sentido do que, às vezes, você sozinho tentar evocar essa intimidade, sabendo que você tantas vezes fica longe, que é tão difícil estar próximo por razões de cada um de nós, do quanto a vida nos demanda, do quanto a gente fica decepcionado, frustrado, o quanto isso mexe com a nossa relação com o brilho da vida, e tudo que tem a ver com o brilho da vida tem a ver com Hashem, tem a ver com Deus. Pessoas que se sentem assim, eu não sei, não conheço a tradição, eu não tenho essa bagagem para entender tudo que acontece ali, todos os significados. E uma história do Magid Mesrit, que vem um indivíduo para ele e diz para ele exatamente isso: eu não tenho conhecimento, eu não sei fazer, eu chego ali, eu fico sem graça, porque tem muita gente que sabe rezar e sabe fazer as coisas, sabe responder na hora certa, fica de pé, e eu estou sempre procurando a página, sempre querendo saber aonde que está, eu totalmente perdido aquilo, e eu fico sem graça de que tantas pessoas têm conhecimento e eu não tenho. E ele diz para ele: então, vem aqui um minuto comigo. E ele leva ele para trás, numa área que tinha na sinagoga, e ficava assim, próximo, né, a parte, tipo aqui, a gente tem o Arora Kodesh aqui, tinha uma área atrás, e ele levou ele para trás, e ele começa a dizer: está ouvindo? E ele diz: não estou ouvindo nada. Ele: presta atenção. Aí ele começa a prestar atenção mais assim, ele começa a ouvir um choro. E ele diz: o que é isso? E ele fala assim: esse é Yankale, um sujeito muito simples, que quando chega nesse período próximo às festas, ele vem à sinagoga e ele fica num canto lá. Ele não sabe direito as rezas, ele não sabe como se comportar, mas ele vem e abre o coração e se prepara
para estar nesses dias, para estar intensamente envolvido, né? Ele usa uma expressão muito bonita, como uma criança à noite. A gente já esqueceu isso. Todos nós já fomos criança, aquele momento em que a gente acorda no meio da noite e a gente, o que vai fazer? Vai lá para a cama dos pais, vai para o quarto dos pais, aquela chegada constrangida, né, de querer um acolhimento, porque a gente sentiu medo, porque a gente se sentiu sozinho, porque estava escuro, ou porque alguma coisa incomodava a gente, e a gente chega ali com aquela ingenuidade para ser acolhido, e o Magui dizia, é assim que você tem que vir. Você já fez isso, você já enfrentou essa sensação de que não era para você estar ali, você veio pedir esse acolhimento, você conhece isso e faz isso. Ou numa outra história de Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev, que conta que ele recebia nessa época muitas cartas das pessoas fazendo perguntas, pedindo para ele fazer bênçãos para ele, para a saúde, para sustento. É uma época que a gente está preocupado em renovar, né, a qualidade de vida da gente para o próximo ano. E ele dizia que todo ano ele recebia uma carta que, quando ele recebia e lia, ele ficava absurdamente comovido. E os discípulos dele perguntaram, mas o que diz essa carta? E ele mostrou a carta, e a carta era totalmente em branco. Não tinha nada escrito. E Rabbi Levi explicou que essa sensação de alma descalça. Você não precisa de justificativa, não precisa dizer por que você fez o que você fez, por que você errou quando você bate no peito. Você não precisa ter nada sofisticado. Lo me'ever layam, lo bashamaim i. Não está num lugar filosófico, não é nada disso, num lugar místico. É um lugar de chegar descalço, despido, para encontrar ali uma relação verdadeira, íntima. É interessante que a palavra em português, intimidade e intimidado, são palavras muito parecidas. A origem da palavra, a etimologia da palavra é totalmente diferente. Quando você... intimidade é íntimos, que é proximidade. Quando você está falando de intimidado, você está falando da raiz in, que é para dentro, que nem na intimidade, né, uma proximidade por dentro. Mas na intimidação, vem de tímeo, que quer dizer medo. Tímido. Alguém que tem medo. Mas de intimar também, né? Mas de intimidado é uma pessoa que está internamente com medo. Então, são dias onde a gente tem que romper com essa sensação, porque a linguagem, às vezes, é intimidatória. Pecados, pedir perdão, está ali pedindo absolvição, expiação, julgamento, palavras que são rígidas, mas, na verdade, é a mesma rigidez que a gente tem dos nossos pais. É para a gente enxergar isso, não é à toa que a gente canta Avinu Malkeinu, né, que é também a mistura Avinu Malkeinu, nossos pais e nosso mestre, nosso rei. É uma mistura de um lugar em que a gente quer correção. Correção demanda rigidez, demanda gevurá. Mas não é uma gevurá seca, crítica. É uma gevurá que vem como é a dos pais. Quando os pais nos chamam a atenção, e o chamado de atenção dos nossos pais não é para nos intimidar, ou não deveria ser,
mas é para criar uma maior intimidade com a vida, para nos aproximar da vida de uma maneira que a gente às vezes nem entende como criança. Assim como nós também somos crianças em várias áreas da vida da gente, e a gente enxergar esse momento como um momento de se aproximar é fundamental. Teve uma época aqui na CJB que todo ano a gente lia um texto que era Talit Acher, que era do Prêmio Nobel israelense, vai me fugir aqui, a idade já... Eu já Agnon, Shai Agnon. Obrigado aí. Eu já ia recorrer para a Esther, mas ela não ia saber. Ainda bem que o Eduardo está aqui. Shai Agnon tem essa história muito linda, que é uma história que ele conta, é uma história assim fantasmagórica, é uma história de terror. E o terror dele não é assim no escuro com um vampiro. O terror dele é que ele passa batido por um Yom Kippur. Sabe quando você tem aquele pesadelo de que você ia ter um passeio da escola e você não acordou e você não foi, e aquela menina incrível que você é apaixonado por ela foi e você perdeu? É mais ou menos isso que ele quer transmitir nessa história. E o outro talit, e ele mostra como que é diabólico esse lugar que nos afasta da possibilidade dessa intimidade com Deus. E ele conta uma história de que ele ia, né, hoje falando com o Celso, que está nos visitando aqui, de São Paulo, já vou comentar da visita dele aqui. Ele estava me contando que ele ia com o pai na sinagoga e que a conexão dele era com acompanhar o pai, né? Porque a sinagoga, todo mundo falava muito rápido na sinagoga, né, essas coisas. Mas, na história, ele conta que o avô dele, Shai Agnon, o avô dele era uma figura para ele, o talit do avô era como asas. Quando ele entrava debaixo do talit do avô, ele estava no Gan Eden, ele estava no Olam Haba, ele estava num outro lugar, por aquela reverência, por aquela coisa incrível que ele enxergava. E ele conta sobre um dia de Yom Kippur, que ele acordou atravessado, que ele chegou na sinagoga e ele não prestou atenção, e ele foi tentar, ele não estava conseguindo se conectar, e ele fica totalmente perdido, e ele tenta buscar auxílio perto do avô, mas quando ele vai chegar perto do avô, tem uns senhores com o rosto todo enrugado, e ele começa a usar a linguagem que para o Yom Kippur é proibida, que o rosto dele parecia uma passa de uva. Você não fala de comida no Yom Kippur, você não usa metáforas alimentares no Yom Kippur. E ele vai criando de uma maneira brilhante, literária, esse afastamento de tal forma que ele, em dado instante, sente uma sede insuportável e ele sai da sinagoga e ele vai descrevendo uma cena que é uma mistura de realidade com racionalização do que ele está fazendo, e ele diz que ele se aproximou de um bebedouro e aquela água diabolicamente saltou para a boca dele. E ele bebe um gole de água no Yom Kippur. E ele volta para a sinagoga, e agora não sei se eu estou descrevendo correto, mas eu acho que é ele que... não sei se ele põe um talit, porque a ideia de que ele era uma criança... Lembra dessa história, Eduardo? Não. Então, mas ele, de alguma forma, ou ele põe ou ele vê um talit, que era um talit que tinha um dos tzitziot cortados. Só tinha 3 tzitziot. E é assim que a gente faz quando a gente morre. Né? Quando a gente morre, a gente é enterrado com o talit, mas o talit é tornado passul, a gente corta o tzitzit para que ele não seja mais de uso. Então, ele simbolicamente usa essa ideia de que foi uma coisa assim tão profunda para ele.
E ele explica no final desse dia de Kippur que passou e ele não viveu. E isso era a coisa mais dramática, de que as portais se abriram e ele dormiu no ponto, ficou ligado em alguma outra... E ele descreve diabolicamente esse impedimento, esse obstáculo de poder estar ali, de experimentar aquele momento, de vir descalço de alma para aquele instante, usar o fato que estamos kulanu beyachad, que estamos todos juntos. O portal só existe juntos, ele não existe individualmente para ninguém. Tudo isso, por tanto tempo, por tanta fala, para dizer para vocês, é dia de semana. Venham, venham, porque quando a gente não vem, às vezes a gente até vai no Yom Kippur, a gente até tem esses momentos, mas a chance de um outro talit se apresentar é muito maior. Porque você não fez esse movimento, você não tentou isso. E é um presente que a gente recebe anualmente, é um presente para cada um de nós, que cada um saiba cuidar com carinho desse presente e que a gente possa ouvir o toque de shofar no final dessa maratona que vai ser os Yamim Noraim, com a sensação de que lá estivemos e que usamos desse portal. Independente do destino, o que é inscritos no livro da vida, não é a garantia de que você vai conseguir ali, como se estivesse fazendo um seguro de vida. Não. A garantia é de que você passou por aquele portal. E, para isso, você tem que estar ali. Você tem que estar ali presente. Fiquem ligados, não percam esse presente maravilhoso que está aqui diante de todos nós, da gente poder dizer a partir da segunda-feira, no nosso Kadish, não só Leila, não só num lugar espiritual, mas Leila ou Leila, que a gente possa estar realmente aproveitando como é que a gente chama quando faz o calço, esse calço espiritual que a tradição está nos oferecendo. Shabbat Shalom, sejamos todos aqui, tenhamos um ano muito lindo, muito doce.